A felicidade e confortos da velhice. Parte 01, dia 3 de agosto de 2026. 1. Prossigo agora para discorrer sobre os privilégios e confortos da velhice, que há alguma bênção e dignidade peculiares na velhice, é evidente, tanto à luz das Escrituras quanto à luz da natureza. O primeiro mandamento com promessa é: para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6:3. Promessa semelhante você encontrará no Salmo 91:16. Com longa vida o satisfarei, o que mostra que a velhice, quaisquer que sejam os inconvenientes que a acompanham, é em si uma bênção especial. E pelo contrário, é ameaçado com um pesado julgamento a ele. Eis que vem os dias em que cortarei a tua força e a força da casa de teu pai, para que não haja ancião algum em tua casa. 1 Samuel 2:31. E, em geral, que homens sanguinários e fraudulentos não viverão metade dos seus dias. Mas tu, ó Deus, farás descer os ímpios à cova da perdição. Homens sanguinários e traiçoeiros não viverão metade dos seus dias. Salmo 55:23. Então ouçam, Davi ora. Salmo 102:24. Oh meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Por fim, o Espírito Santo nos assegura que a beleza dos idosos são os cabelos brancos. Salmo 20:29. Por tudo isso, fica claro que a velhice é uma misericórdia desejável, na opinião do próprio Deus. E se isso é algo realmente bom que todos os homens e mulheres desejam, então certamente há alguma bondade peculiar na velhice, pois todos os homens e mulheres desejam alcançá-la. Assim também misturamos nossos bons desejos aos outros. Este de uma vida longa. Quando reis e grandes são saudados, esta é a aclamação comum, que vivam muito e, se possível, para sempre. Assim como há alguns inconvenientes na velhice que, como você viu, tem diversos fatores que os atenuam. A velhice também tem muitos privilégios e confortos que o superam completamente. Deus colocou um em oposição ao outro, para que o homem e a mulher não encontrem nada depois de si. Apenas esta diferença em todos os nossos problemas vem de baixo, mas todas as nossas misericórdias vêm de cima. Os privilégios e confortos particulares da velhice são o seguinte: em primeiro lugar, a velhice é maior em autoridade do que qualquer outra idade. Há uma autoridade resultante da lei da natureza, bem como aquela conferida pelas leis civis. A primeira é aquela com a qual a velhice é investida. O próprio Deus, que é a fonte da honra, lhes deu uma patente para ela, de modo que sua autoridade tem algo de divino, e eles parecem ter uma espécie de governo natural sobre os outros. Nisto, a sentença ou opinião do idoso pode ser muito bem concluir, tanto quanto os argumentos do mais jovem, e ele deve ter muita sabedoria ou confiança que contradiga o que um idoso sábio afirmou, que há certa autoridade na velhice. Fica claro em diversas escrituras, como em Isaías 9:15, o ancião e o homem honrado são a cabeça. Ora, sabemos que a cabeça é o assento do governo. Quando Moisés teve a ocasião de ter alguns coadjutores consigo no julgamento, o Senhor fez com que 70 dos anciões de Israel fossem separados para esta obra. Números 11:16. E assim, os juízes que constituíam o sinédrio eram compostos por 72 anciãos. Novamente, quando o apóstolo tentava persuadir Filemon com a maior eficácia, versículo 9,
ele o aborda com seu título de honra, sendo alguém como Paulo, o idoso. E o discípulo amado autoriza suas duas últimas epístolas com isto: o ancião, a senhora eleita, e o ancião ao bem-amado Gaio. E assim como essa preeminência procede da vontade de Deus, onisciente, assim também é o senso dos homens sábios. O filósofo afirma que os mais velhos naturalmente precedem os mais novos. E Tully nos diz que, assim como qualquer um era superior em idade, também tinha uma espécie de voz dominante nos debates. Sim, Plínio relata que, dos elefantes e das próprias formigas, quando andam em bandos, os mais velhos geralmente lideram os outros. E há um fundamento muito racional para essa autoridade na velhice. Quanto maior a antiguidade de alguém, mais próximo, mesmo por isso mesmo, se aproxima da semelhança do Deus eterno, que é chamado de ancião de dias. O cabelo da sua cabeça era branco como lã. Daniel 7:9. Além disso, presume-se que os mais velhos sabem mais, pois viram e ouviram mais do que os mais jovens. Ora, a sabedoria e o conhecimento reivindicam autoridade. Por certo, direito natural, porque as determinações que deles procedem devem sempre se basear nas máximas mais sólidas. Ora, essa autoridade é um privilégio considerável, pois confere peso a todos os conselhos, repreensões ou instruções. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por permitir que vivêssemos mais um dia. Graça e glórias ao teu santo nome. Amém.